Não, não. Cheguei não. Repete, que eu não decorei. Repete aí, por favor, cara. Desculpa. Tá certo, vou repetir. Eu falava que no começo, né, eu já dizia um valor logo de cara. Aí isso sempre trazia algum problema, porque eu esperava fazer um serviço, só que a pessoa que estava me pagando pelo serviço acabava pedindo alguma coisinha a mais, eu esperava ter alguma coisinha a mais. Aí um professor até me corrigiu sobre isso aí, falou mais ou menos o que tu disse, de ir perguntando qual a necessidade da pessoa, o que é que ela vai querer, né? Uhum. Aí a minha dúvida é se para cada uma dessas necessidades, assim, eu já devo ter um valor específico e ir logo passando isso, ou eu deixar para listar tudo e oferecer logo um preço único Então, para tudo. eu vou te passar um exemplo aqui, por exemplo. Ó, vou te passar um exemplo até. Vocês estão conseguindo ver a tela aí? Sim. Tá carregando ainda, Pedro. Oi? Apareceu pra mim agora. Apareceu agora. Apareceu agora, né? Tá. Deixa eu só pegar aqui um exemplo, inclusive. Cadê? Eu vou dar um exemplo que eu estava ajudando hoje, inclusive, um aluno com relação a uns serviços que ele estava querendo tirar uma dúvida. Estava ajudando ele hoje. Ele me passou aqui de quanto que ele deveria cobrar por alguns serviços que ele estava realizando. Aí vamos lá. Deixa eu pegar aqui, acho que está no bloco. Deixa eu ver se eu consigo abrir meu bloquinho aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela aqui? O bloco de notas? Não, ainda não. Só tô vendo só a apresentação. Tá. Vocês conseguem ver agora o bloco de notas? Apareceu. Tá. Apareceu. Isso daqui foi um aluno meu hoje me pedindo uma sugestão aqui com relação aos preços do serviço que ele tinha que fazer num cliente corporativo. Tá? Então é bom vocês pegarem todas as informações, vocês mesmos anotam, o cliente vai passando para vocês vão anotando, o cliente vai passando para vocês as necessidades e vocês vão anotando. Então aqui, ele me passou 2 computadores desktop, troca de gabinete, troca de fonte, recuperação de dados que ele teve que formatar e tudo mais. Então ele teve que pegar, colocar dentro de uma máquina, fazer um backup mesmo. Então das 2 máquinas passei essa sugestão de valor por quanto que ele cobrava. 2 notebooks que ele fez, isso daqui também um valor. Instalação e configuração de impressora na rede e computadores, configurar a impressora uma impressora de rede e configurar aqui a impressora nos computadores. Preparação de computadores de novos, instalação de programas, configuração de rede e impressora. Esse valor. Configuração de roteadores de Wi-Fi. Se não me engano, eram 2 roteadores que ele tinha, se não me engano. Esse valor aqui. Que no total de serviço que ele tinha que fazer por um dia, que ele tinha que fazer nesse dia. Então, ele listou. Depois que ele listou, ele escreveu à mão mesmo, ali perto do cliente, e disse: eu estou cobrando isso. Se você quiser, eu te formalizo isso aqui por e-mail. É bom formalizar por e-mail ou manda pelo WhatsApp para ter documentado que você cobrou aquilo, para depois ele não dizer que não tinha entendido o valor ou alguma coisa assim. Beleza? Então, Daniel, então é bom então você pegando as necessidades e anotando, e conforme as necessidades você vai gerando o valor.
vai gerando o valor, Entendi. na verdade vai gerando o preço que você vai cobrar pro cliente. Beleza? Galera? Beleza. Então é bom a gente já ir trabalhando logo uma tabela de serviço, né? Sim. Você já tem uma Uma tabela. tabela de serviço Podem utilizar aquela tabela que eu criei para vocês, ou vocês mesmos criarem uma tabela para vocês e aí já ir calculando conforme a tabela de vocês. Entendi. E Pedro, Sim. e se por acaso o cliente chorar depois de você efetuar o serviço? Então, mas aí o cliente já estava ciente. E aí você tenta conversar com ele. Aí você tem que utilizar um pouco da sua lábia e do seu bom senso de quanto de desconto que você vai dar para ele, se vale a pena dar algum desconto. Hoje a gente tem a facilidade de trabalhar com cartão de crédito. Ah, Pedro, não tem cartão de crédito, mas você pode entrar no criar uma conta no PagSeguro, pode criar uma conta no PayPal e você gerar um link para ele. Você pode baixar o aplicativo do PagSeguro, PayPal e utilizar o cartão de crédito dele se ele quiser. Claro que eles acabam cobrando um valor, essas financeiras aí, eles acabam cobrando aí um valor de entre 10 a 20% do valor que você tem. Aí o cliente quiser parcelar, entendeu? Então, aí é a questão de você negociar com o cliente. Então você fala, não, olha, a gente fechou esse valor, vai ser esse valor e pronto. Pode acontecer dele não pagar? Pode. Pode acontecer diversas coisas. Entendeu? Mas é sempre bom, quando a gente fala, você tentar mostrar a seriedade Pedro. e o profissionalismo. Oi, diga. Show. Em relação assim, você na hora de você fazer um orçamento, você tipo assim, tem vamos supor, cara, eu tenho minha tabela fixa, eu não posso romper isso aqui. Ou tipo assim, pô, dependendo da empresa, vai variando da empresa, se tu vai e coloca um pouco mais, coloca um pouco menos, tipo, como é que tu faz essa análise assim? Não, olha só. Você tem que ter uma tabela. É bom você ter uma tabela. E aí essa tabela você vai cobrar conforme. Você vai cobrar aí conforme você quer, dependendo de cliente. É bom você ter uma tabela já fixa, uma tabela dependendo o tipo cliente corporativo, uma tabela cliente usuário doméstico. Então você já pode separar aí. Entendi. E você pode separar também com relação como se diz? A região também, porque às vezes com relação à região você tem que se locomover mais, é mais longe. Então, de repente você vai pegar um ônibus, ou você acaba pegando um Uber, um táxi, alguma coisa assim. Até mesmo se você for ficar locomovendo com a máquina do cliente, não é legal. Então, quanto mais segurança, melhor. E aí o preço ele é diferente. Então, Wallace, com relação ao contrato, eu até deixei algumas ideias aqui de quanto que vocês podem cobrar. O contrato vai depender muito. Vocês podem tentar fechar um contrato de horas. Tá? Por exemplo, o cliente ele tem 10 horas por mês de atendimento. E aí você vai e cria uma ficha que ele vai assinar dizendo que você ficou 1 hora ali para resolver um problema, 2 horas para resolver um problema. Isso você especificar no contrato, tá? Especificando no contrato ali. E com relação a remoto também, vocês têm que se policiar muito com relação a acesso remoto. O cliente acha que acesso remoto é gratuito. Vocês têm que deixar bem vocês têm que deixar bem claro para o cliente que vocês vão cobrar por acesso remoto. E aí o acesso remoto vocês passam a ter que ter um controle de como que vocês vão trabalhar para poder depois receber. Vocês podem gerar um boleto bancário, vocês podem gerar um link, pedir para o cliente depositar e vocês mandem um e-mail para ele
para poder confirmar que foi feito o serviço, ele dando um ok, que ele vai pagar. Isso daí tudo para vocês poderem se resguardar. Ter esse resguardo. Você pode comprar. Ô Pedro, me desculpa. Você pode comprar antes do acesso remoto? Cara, o cliente paga primeiro, depois você acessa? Olha, vai ser difícil. Pode fazer isso? Vai ser difícil o cliente fazer isso, mas a forma que você puder cobrar, que você tratar com o cliente aceitar, beleza. Entendi. Entendeu? Então eu deixei algumas ideias aqui com relação, inclusive, a contratos. Se vocês forem dar uma olhada, vamos supor, vocês vão fazer um contrato de manutenção de máquina. O contrato de manutenção de máquina, aqui vocês vão cobrar, por exemplo, por equipamento. Aí vocês especificam que é R$75 por cada máquina que tem na empresa. E aí vocês têm que colocar, vocês precisam colocar que vocês só vão atender em horário comercial. E aí no contrato tem que ter esse horário comercial, em quanto tempo vocês irão atender quando o cliente ligar. Porque tem que estar tudo específico no contrato. Não, evitem contrato de boca a boca, que ele te paga mensalmente e não tem nada escrito, porque isso pode dar problema. Isso pode gerar problema até mesmo para vocês. E é óbvio que vocês colocarem no contrato, vocês têm que ter a visão de que vocês têm que cumprir o contrato. Na visão do cliente, o trabalho só tem importância antes de estar pronto. Depois não tem valor para ele. Não, isso daí é dependendo de cliente a cliente. A gente sempre vai ter esses tipos de problemas. Professor, Oi, pode falar. Na realidade, o que acontece é o seguinte. Isso vai de caráter, realmente. Mas o que ocorre é o seguinte. A maioria das vezes é emergência até que se resolva, né? O que para nós, às vezes, é rotineiro, é mais fácil de resolver, né? Para o cliente é um bicho de 7 cabeças. A gente resolve, às vezes, em 2 minutos. Só que, na visão do cliente, uma vez que... Isso, eu digo, na maioria das vezes... quando se é resolvido o problema, se é desmerecido o valor, uma vez que ele acha que é tão simples de resolver, né? Eu costumo dizer que saber parafuso apertar tem preço, né? Então ele não sabe qual parafuso que ele vai apertar, não é verdade? Então a gente é especialista para poder apertar tal parafuso para que a engrenagem venha a funcionar. Mas tem cliente que não enxerga isso, né? A maioria, né? Se cria uma resistência, né, professor? E tratando do corporativo, então, aí é que o pessoal quer conter despesa, e contém despesa geralmente na parte de TI, né? Isso. Exatamente isso. Então, gente, ficou claro aí com relação aos preços? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Cara, eu queria compartilhar Claro. uma posição minha aqui a respeito da tabela, né? Com todos vocês aí queria saber a opinião. Sim. O que eu penso é em seguir a rigor a tabela de preços que eu fazer, certo? Aí, o porquê disso? Aí eu pensei numa situação que aconteceu recentemente. Quando eu fui na farmácia, eu precisava comprar os medicamentos que eu costumo usar. Aí eu perguntei ao vendedor, ele me falou um preço. Aí eu fiz aquela cara de que tinha achado caro, né? Que se eu fosse no centro de Fortaleza, eu ia achar mais barato. Aí ele fez, não, mas espera aí, que eu acho que eu consigo dar um descontinho pra ti. Aí nisso eu acabei tendo um desconto de, acho que de R$20, por aí. Aí isso chegou a acontecer mais de uma vez. Aí nisso eu passei a não ter confiança ali no vendedor, no atendente, porque sempre quando eu vou lá perguntar o preço do medicamento, aí eu peguei o vício de sempre fazer a mesma coisa, porque eu vou fazer de novo aquela cara assim de insatisfação, né? E achar que ele tá, sei lá, tá querendo ter o maior lucro. Aí eu faço a cara assim para ver se ele me dá esse desconto, aí fica sempre nesse vício. Aí eu queria saber assim, né, a opinião de vocês, se
que é que acha disso aí, dessa posição minha, de seguir a rigor a tabela para não aumentar um vício no cliente ali, de sempre pedir aquele descontinho, aquela coisinha assim, e isso aí. Em resumo, é isso aí. Queria saber a opinião de vocês. Eu acho, Alguém quer comentar alguma eu coisa? acho válido. Não, eu acho válido o que ele falou. Eu cometi muito erro. Eu cobrava, você me falou fixo, R$ 100 pra matar, entendeu? E chegou uma hora o cliente conversou, pô, você pode me dar um desconto? Eu falei, não, infelizmente eu não posso. É chato, entendeu? Auspicia mesmo cliente. Questão de desconto. Sim, geralmente. Assim, eu Pois é, o problema Eu é que acredito- eu sempre. Assim, desculpa interromper você. O problema é que eu acabei sempre sendo pego de surpresa do valor. Aí eu percebi que naquela vez que eu fiz desconto, mas se eu não tivesse feito isso, né? Aí Ele não, eu, não ia ele, editar ia nada. colocar Ele aquele, tava- ele ia colocar aquele preço de R$ 20 a mais. Assim, eu acredito que o que funciona bem é você ter uma tabela fixa no seu computador, ou uma tabela fixa, né, no geral, e você oferecer o serviço ao cliente. Se o cliente pedir um desconto, a gente sempre tem a possibilidade de dar, por exemplo, 10% de desconto no dinheiro à vista, no dinheiro, sem ser no cartão. Ah, vai pagar no dinheiro? Te dou 10% de desconto. Acho que é algo válido também e funciona bem. É, nisso, Não, isso concordo. isso aí eu pensei. Eu não sei se vocês sabem, mas essa é uma prática ilegal. Por quê? A gente faz isso. Vocês veem muita gente fazendo isso. Mas você dar desconto se for no dinheiro e no cartão ser outro valor é uma prática totalmente ilegal. O mesmo Entendi. valor Essa- que. O mesmo. Não, vocês. Assim, falando isso legalmente, tá? Por exemplo, eu vou te dar um desconto se você comprar isso daí no cartão. Não, se você comprar isso no dinheiro. Entendeu? Na verdade, o valor que você vende por dinheiro tem que ser o mesmo valor quando for no cartão. Ah, mas é porque a financeira acaba. Não, mas aí é você que optou. É você que optou em ter cartão, em aceitar cartão de crédito. Então, se vocês. Eu tô dizendo assim, vocês podem fazer isso, vocês podem chegar pro cliente e tentar negociar, entendeu? Mas se o cliente chegar e falar, não, olha só. Essa daí eu não quero pagar. Isso daí depois que vocês já fizeram o serviço. E vocês falaram que vai ser no cartão de crédito. Inclusive, dê uma olhada depois, tem um programa novo do Pânico, que é o Zé Pequeno do Consumidor. Não sei se alguém já chegou a ver. Já vi. Eu vi já. Então, é engraçado, mas tem um episódio deles falando isso daí. Então, que o cara chegou e colocou, inclusive, até valor mínimo de cartão de crédito. Aí, tipo, não, é porque tem acima de 10. Você só pode pagar no cartão de crédito acima de R$ 10. Isso daí não pode. Se você coloca ali, tem um cartaz ali dizendo que aceita cartão de qualquer forma. O cara for comprar uma bala, ele vai ter que aceitar passar o cartão Vou passar o cartão. Isso mesmo. Então, ô Pedro, Diga. e se eu usar uma ideia? Se eu usar uma ideia de tipo assim, de dar desconto, de acordo com o orçamento. O orçamento deu R$ 500, 10% de desconto. Deu 700, 60, e assim por diante. Não, vocês podem utilizar qualquer tipo de técnica é válida. Qualquer tipo de técnica é válida, entendeu? Mas assim, você só tem que tomar cuidado que tem cliente às vezes que vai pegar e vai dizer, não, olha só, isso tá errado, tá? Não pode fazer isso. Então, o mesmo valor. Mas vocês podem negociar com o cliente. Isso aí é uma boa. Isso aí. Só tentem, como eu estava dizendo aí, não tentar criar vício no cliente, sempre dar desconto e tá diminuindo. Hoje com a crise, eu acho que é válido, por exemplo, tem um cliente meu que eu atendo ele, gente, há 7 anos. Tem cliente meu que eu atendo há 12, tem cliente meu que eu atendo há 12 anos. Então, esse cliente meu de 12 anos, ele me pediu esses dias um desconto. Esse dia não, já tem quase um ano.
me pediam um desconto porque a empresa está indo mal. Eu não dei desconto para eles, eu fiz o serviço de graça. Aí você fala, pô, de graça? Fiz serviço de graça, cara. Pô, os caras há 12 anos que eles sempre me pagaram muito bem, nunca reclamaram, me recebiam muito bem. E agora que eles estão no aperto, eu vou chegar, não posso ajudar? E aí o que acontece? Isso é questão da fidelização. Aí vocês têm Pois que é, ver Pedro. da Entendi. a empresa agora ela volta. Quando a empresa voltar à normalidade, o que eles vão fazer? Pô, Pedro vai ficar como técnico aqui para sempre e pronto, e a gente ainda vai indicar ele. Isso. Foi isso que eu considerei agora, Pedro. Você vai fidelizar o Pedro. cliente. Pois é, Pedro. Oi, pode Oi? falar, Daniel. Pois é. Aí eu tinha pensado, diante do que vocês falaram aí eu tinha pensado nisso sobre desconto, né? Uhum. Sobre o critério assim de fidelização, ou então, eu não sei quem falou, em relação ao preço do serviço. Eu também até que gostei dessa ideia também. Agora, o que eu não gostei do critério do vendedor lá foi só pela minha cara de insatisfação em relação ao preço. Porque eu ia dar meia volta e disse, não, eu não quero isso aí. Não, vem aqui, eu vou ver se tem um descontinho para você aqui. Aí eu peguei esse vício. Aí eu não sei, pra mim, assim, pra mim, esse critério de que porque eu achei caro, aí você vai mudar o valor, aí sempre que eu voltar e achar caro, vai mudar o valor de novo, isso acabou gerando uma desconfiança em mim. Aí eu não gostei disso. Eu tentei me colocar no lado de, assim, como cliente, né? Sim, 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 sim. Os dois lados aí da situação. E uma coisa que eu vejo bastante também, em certos comércios que não faz especificações de valor, não tem valor dizendo de cada peça, assim, eles dão um falso desconto. Por exemplo, a peça na tabela custa R$150, eles te falam que é 180, 170, aí você pedir desconto, aí ele vai, te faço 150. Eles estão vendendo para você uma mercadoria no valor cheio, um valor normal, fingindo ter te dado um desconto. Isso acontece muito também. Entendi. É. Isso aí. Felipe, exatamente isso, cara. Alguém quer compartilhar alguma coisa? Eu queria complementar só brevemente, sabe? Sim, pode falar. Depois disso aí o que gerou essa desconfiança em mim, aí eu passei a sair do meu bairro aqui, deixar de procurar farmácia local aqui do bairro, aí fui até o centro de Fortaleza. Entendi. Aí quando eu cheguei na farmácia lá, aí eu me encontrei uma diferença de preço de remédio, teve um que eu encontrei uma diferença de preço de R$32. Aí esse tal vendedor dessa farmácia aqui no bairro, ele dizia, não, eu faço uma consulta diária aqui no sistema aqui de farmácias e eu acho muito difícil você encontrar um preço menor do que aqui. Todo dia eu avalio isso, blá blá blá. Aí quando eu chego numa farmácia lá no centro, eu encontro uma diferença dessa de R$32, aí pra mim ele já perdeu 100% ele já, zero confiança, 0% de confiança. Aí eu não vou mais lá na farmácia. Aí eu fiquei pensando assim, então, se eu usar essa mesma prática de tentar enganar o cliente, será que além de perder o cliente específico também, eu ainda posso perder mais com isso, porque o cliente pode sair falando mal para todo mundo que conhece sobre o meu serviço? Foi isso que eu pensei. O que ela deveria estar fazendo com você foi exatamente o que eu falei, de te dar um valor a mais e te dar um falso desconto em cima. Pois é, eu achei uma coisa de má fé. Sim. Não, realmente. Infelizmente isso acontece. Existem locais existem tratamentos e tratamentos. E a gente sempre tem que tentar tratar o cliente melhor possível, dependendo
do cliente que seja. É como eu falo sempre. O cliente não tem razão, beleza, mas é ele que está pagando. Então, ou você se sujeita àquilo ali, você tem a opção também de não se sujeitar. Não estou dizendo que vocês são obrigados a sujeitar, mas entendo que dependendo. Já teve cliente que eu atendi que, como muitos aí que adoram ficar conversando, e justo em dias que eu não estava nem um pouco afim de ficar conversando. Mas e aí? Você acaba se sujeitando àquilo, conversando, batendo papo e tudo mais. E outras coisas também, entendeu? Então, eu já tive cliente que o cliente ele começou a ficar batendo papo pra mim, contando história de que ele acredita em OVNI. Sem brincadeira nenhuma. Ele disse pra mim, olha, em 2019 vão vir uns OVNIs aqui, vão vir uns alienígenas e vão trazer umas tecnologias melhores aqui pro nosso planeta. E ele me mostrou um documentário enquanto eu tava formatando a máquina. Enquanto eu tava formatando o servidor e a máquina dele, sem brincadeira nenhuma. E como estava formatando o servidor e ainda estava formatando uma máquina, e eu, vamos se dizer, entre aspas, eu estava com tempo livre e ele percebeu, fiquei vendo o documentário com ele, lá numa boa. Documentário chato pra cacete. Era o Alienígenas do passado, não? Mas ele tava querendo. E beleza. Depois eu virei um ídolo do cara porque eu vi o documentário com ele e tudo mais. Ele era o dono da empresa, gente. Ué, o que tem? Eu vi o documentário com. Caraca, velho, que viagem, mano. E ele começou a falar, e eu mesmo. E o meu sócio na época, ele não aguentou, ele teve que descer do prédio pra rir, porque ele não tava mais aguentando. Ele falou, gente, me desculpa, com licença, não tava aguentando. Então, assim, é o que eu te falei, são coisas que o meu sócio na época ele não conseguiu aguentar e desceu. Eu fiquei lá segurando. Fiquei segurando lá. E Pedro? Oi. Já aconteceu situações assim constrangedoras com você? Por exemplo, você ia atender um cliente, o cliente é gay, você tá na casa dele, você e ele começa a dar em cima de você. O quê? Como? Repete aí. Não, esse tipo de coisa não. Mas aí que eu te falei, poderia ser qualquer coisa assim, e você tem sempre que respeitar e você tem que se impor também. Dependente isso aí. Da opção sexual e tudo mais, se é mulher, ou se é homem, você tem que se impor, entendeu? Agora o que já aconteceu com relação a cliente é cliente não querer pagar e ficar naquela situação. E aí, como é que a gente vai fazer? E aí eu tenho que negociar, tenho que conversar com ele, tenho que explicar. Nunca tentar forçar nada. A gente sempre tem que tomar cuidado também com o que a gente fala. Infelizmente, às vezes a gente pode se estressar. Inclusive se for alguma coisa que seja documentado. Já vi alunos meus que já aconteceram de ameaçar o cliente pelo WhatsApp, e aí realmente o cliente foi lá registrar queixa, porque teve ameaça. Aí é complicado. É complicado, tem que tomar cuidado com essas coisas. A gente fica nervoso? Fica. Óbvio que a gente fica nervoso. Mas não é assim as coisas, entendeu? A gente tem que manter também o equilíbrio emocional ali na hora ali. Mas é uma situação chata que infelizmente acontece, tá? E já aconteceu comigo de concorrente, eu ter fechado o contrato, o concorrente, eu implementei toda a tecnologia lá e esse concorrente ele acabou cobrando 70% menos do que eu cobro. Tá doido? E eu não tive o que fazer, eu falei, olha, não tem como eu cobrar menos do que isso. Então o cliente ele foi lá e contratou a empresa. Só que esse concorrente ele não sabia mexer nas tecnologias que eu tinha implementado. E eu tinha passado a documentação e tudo mais, tudo certinho. E essa empresa concorrente entrou em contato comigo. Só que justamente nesse dia eu não consegui falar com ninguém.
E aí o meu antigo cliente entrou em contato comigo, me perguntando se eu poderia ajudar eles a passar mais ou menos algumas informações, e o próprio cliente me pagaria porque eles não estavam sabendo mexer, não estavam sabendo lá ver o que eu consegui implementar. Bem, eu fui lá, ajudei o próprio dono da empresa do concorrente, o próprio dono lá foi lá, e aí eu acabei dando um treinamento, inclusive, para essa empresa concorrente. Só que aí foi o momento, entre aspas, da vingança. Ele me perguntou quanto é que você me cobra para poder treinar minha equipe. E aí o valor que geralmente eu cobro, eu acabei cobrando 10 vezes mais, já que ele me tomou o cliente. Verdade, Pedro. pedromal.com. É. E ele viu que não tinha muita saída e acabou me pagando. Acabou me pagando numa boa. Aí ele mesmo chegou e falou: pô, você pegou pesado agora. Eu falei: ué. Eu falei: sim, a gente tá aqui pra isso. Vocês me tomaram cliente e agora, numa boa, concorrência capitalista, tá certo, né? Mas agora vocês estão precisando de mim. Então, essa é a questão de oferta e procura. Então, tentem ver algum local onde vocês podem fazer curso, que eu acho que vai ser mais caro se você for treinar toda a equipe. E aí ele viu que não tinha saída. E aí, óbvio, né, como ele era concorrente, e nesse caso eu peguei 70% primeiro do pagamento, para depois pegar no final os outros 30%. Eu não confiei que o cliente, que no caso esse concorrente fosse me pagar depois. Então eu acabei cobrando para ele antes, e esse foi o combinado. Então já aconteceu já esse tipo de coisa também. É sempre interessante vocês tentarem fazer parcerias ao invés de concorrência. E tomem sempre cuidado com relação à concorrência e os preços, tá? Lembrem sempre que vocês têm que tentar manter os preços, dependendo do cliente vocês podem baixar, vocês podem comentar: olha, eu cobro 150, mas como você é amigo do fulano, você é amigo do ciclano, tal, e aí vocês fazem um desconto, podem dar um desconto porque é conhecido e tudo mais, isso daí é válido, entendeu? Mas você dá valor para poder fechar e você diminui muito, você acaba perdendo o valor do seu serviço. E você perde o valor e o cliente ele vai encontrar alguém que faça por um menor preço que você uma hora. Eu tenho um professor meu no curso, ele é professor de empreendedorismo, né? Aí uma das principais dicas dele, que ele dizia, é que a gente não deveria prostituir a profissão, ou seja, né, baixar o preço demais a ponto do serviço, a gente mostrar um preço agradável, só que prejudicar muito a imagem, né, da profissão de TI. Aí eu comentei com ele a respeito disso aí, que colocar um valor fixo para formatação, uma formatação simples. Aí eu colocava, vou colocar R$80. Certo, mas só que eu moro numa região que tem poder aquisitivo bem baixo, sabe? Uhum. Aí agora eu fiquei nesse impasse. Assim, dependendo da região onde eu vou trabalhar, eu posso modificar os preços, a minha tabela de serviço para eu não perder cliente? Foi essa pergunta que eu fiz a ele. Aí ele me falou disso, de que tomasse cuidado para não prostituir a profissão, ou então prejudicar a minha imagem lá, né? Aí eu queria saber o que é que tu acha disso. É viável isso? Não, é bom você ter um valor fixo, você sempre tentar manter, mas é o que eu te falo, sempre existem as exceções das regras. Você tem que analisar muito e com relação a essas exceções, tá? Há sempre a exceção da regra. Então, dependendo do cliente, dependendo de quem for, dependendo da situação. Teve situação que eu não cobrei nada pro cliente, mas é porque eu não cobrei nada pro cliente porque eu sabia e eu analisei que ele poderia ser
um outro tipo de parceiro. Por exemplo, um cliente que ele me indicou outros 5 clientes. Eu não cobrei nada para ele, mas eu já tive essa visão de que ele poderia me ajudar no futuro. Então, então assim, você tem que sempre analisar quais são as situações, se vale a pena ou não. Claro que pode ser que você se dê mal em algumas situações e outras você acaba se dando bem. Mas é sempre bom você... É até engraçado a forma que eu vou te falar, né? Qual que eu vou falar. Mas é sempre bom você tentar manter os contatos. Os contatinhos sempre em dia. Entendi. Mas é verdade. Beleza, gente? Show de bola. Tá. Alguém quer perguntar Sim. mais alguma coisa? Galera? Não, tá tranquilo, Tá professor. tranquilo? Não, tá bom. Tá safo. Tá, beleza. Deixa eu passar aqui para vocês aqui a lista de presença, então. Ó, tá aqui. Pega a lista de presença. Eu vou liberar essa aula aqui. Já liberei 2 materiais lá no link que vocês podem baixar. De como que vocês devem cobrar pelos serviços de TI. Se vocês forem trabalhar como autônomo. Tem um artigo sobre o microempreendedorismo virtual também, caso vocês queiram. E a lista de preços aí para vocês se basearem. Beleza? Espero que A lista de preços tá lá na. tá tudo A lá, lista de preços tá na parte do curso lá? tá tudo lá na parte do curso. Beleza. Ei, só uma coisa. Depois de realizado o serviço, aí o feedback por parte do cliente. Aí tem empresa que faz, liga, né? Pesquisa de satisfação e tal. Aí é bom também, e-mail, WhatsApp para essas coisas. Sim. Faz sempre é o que eu falei, mantenha sempre um banco de dados do cliente para você mandando as informações, tentando analisar a necessidade do cliente e tudo mais. Tentem sempre fazer que o cliente seja um aliado de vocês. O cliente, ele tipo, alguém chega e fale assim: deu problema na minha máquina. E assim, a pessoa que está perto falou pro teu cliente. A primeira coisa que ele vai fazer conheço um cara muito bom que pode resolver seu problema. Todo mundo já fez isso. Tipo, você ter alguém que presta serviço, que você, na hora que alguém falou alguma coisa, você foi lá e lembrou dessa pessoa. Então vocês têm que tentar focar nisso. É que o cliente sempre lembre de vocês. Tipo, pode passar 1 ano, 2 anos, 5 anos, e o cliente lembrou de você e entrou em contato com você porque alguma diferença você fez para esse cliente. Entendi. Beleza, galera? Entendi, muito bom. Entendi. Galera, Professor, fala. a tabela tá onde? Nas ISOs? Na parte ISOs? No site? Tabela de preços? Não, tá em... É. Porque você não se inscreveu. Provavelmente você não se inscreveu. Vai lá no site e se inscreve no curso Negociações para Autônomos de TI. Não, eu já sei. Eu tô errado aqui, tô na outra parte. Tô no outro curso, procurando outro curso. Você tá no outro curso. Já achei. Ó, tá, Já achei, valeu. tem que ser nesse curso aqui. Eu vou colocar mais um material, vou avisar no grupo, tá? E vou disponibilizar a aula aqui, essa gravação, no máximo até domingo já vai estar o vídeo aí disponível. E vai estar mais algum outro material também. E qualquer coisa a gente vai se falando aí nos grupos aí. E fiquem atentos aí nos novos cursos, beleza? Para quem não fez, semana que vem vai ter uma terceira turma do suporte nível 1. E então, com relação ao certificado, vai ser conforme a lista de chamadas aí. A gente vai entrar em contato, vocês vão receber por e-mail. Do outro curso nível 1 também. Até domingo todo mundo está recebendo aí o seu certificado. Tá ótimo então. Beleza? Galera, então forte abraço aí para todo mundo. Não esqueçam aqui, ó, cliquem logo aqui e já façam logo, assinem logo lá a sua lista de presença. Ok, forte abraço aí, Wallace. Alan, Felipe,
Daniel, tamo junto. Gabriel, Moisés, Pedro. Grande Galera, abraço forte aí. abraço Ela aí, rendeu tamo hoje, hein? junto. Eu. Tchau, tchau.